Mais uma vez, colegas, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta aqui é uma atividade que prestigia a riqueza cultural do nosso continente, África, visto que hoje é o dia do nosso continente e não podíamos brindá-lo ou comemorá-lo da melhor forma. Então, hoje nós estamos nessa mesa redonda com os nossos excelentíssimos convidados. Nós vamos falar sobre a importância das construções africanas para o mundo. E para isso, temos como convidado o nosso professor e também engenheiro Pedro Lemba. Por favor, uma salva de palmas. Temos também o nosso professor e também convidado, arquiteto Leonardo Ribeiro. Uma salva de palmas, por favor. E o engenheiro Rodrigo Cama, que já esteve aqui conosco também. Agora pedimos uma salva de palmas, por favor. Bem, muito obrigada aos convidados por terem aceito os nossos convites. Desculpa, acho que eu fiz uma troca. Este é o arquiteto Leonardo Ribeiro. Não, é Ah, tudo certo? Ah, ok. As máscaras estão a confundir. Bem, como disse, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Né? Nós sabemos que a África é o berço da humanidade e é um continente com muita história para contar. Nós somos descendentes de reis e rainhas, mas infelizmente, devido à época da escravidão, muitos dos arquivos deixados pelos nossos ancestrais não temos acesso a eles devido às políticas e devido à proibição que lhes foi dada. Então não sabemos muito sobre os projetos arquitetônicos, os projetos de engenharia civil feitos por eles. Mas ainda assim, nós temos aqui convidados que vão fazer uma abordagem sobre este assunto e vamos então aprender sobre o mesmo. Para começar, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados que impacto a cultura africana teve na evolução da arquitetura e, consequentemente, da engenharia civil. Podemos começar com o nosso professor Pedro Lema. Bom, ok. Muito obrigado pelo convite. Dizer que o continente africano é muito grande, okay? E é composto tanto por uma diversidade de cultura, povos, línguas. Se levamos em conta que existem mais de 1000 línguas faladas em África, então as línguas também têm relação com a cultura. E as culturas é que influenciaram as construções no passado. Portanto, as obras que existem nas diversas regiões são tanto reflexos daquilo que é a cultura da região. E a África, como se sabe, é o berço da humanidade. Ela expandiu por várias localidades. Então, a sua cultura também foi assim, praticamente expandindo para essas localidades. E assim foi influenciando também várias localidades, aquelas localidades por onde os africanos iam. Okay? Então, depois encontram-se. Infelizmente, em África, em termos de registros, nós temos muito pouco, porque os estudos começaram a ser feitos muito tarde. Okay? Mas a África influenciou muito por causa da arquitetura que era relacionada ou que tinha relação com os aspectos culturais dos povos. Tanto aqueles desenhos com várias cores, com vários desenhos, quer dizer, uma geometria repetitiva, aquela fractais, ok? Uma geometria que se você tirar um elemento, praticamente vê o grosso do elemento outra vez. É esse tipo de traçados que caracteriza a África. Então, isto também impactou porque influenciou muito o mundo, principalmente no continente americano, para onde os africanos foram tanto
levados. E, portanto, em África, nós temos, como disse já, poucos registros e também naquela altura os materiais também têm uma área de ciência, precisam ser desenvolvidos. Nossos materiais não eram desenvolvidos, por isso muitos marcos históricos que nós tivemos no passado, que deviam fazer muita história hoje, desapareceram. Portanto, hoje devemos estar aqui, estudar, nós todos, para ver se tentemos buscar aquela nossa arquitetura para que o mundo conheça de facto aquilo que foi a arquitetura dos nossos ancestrais. Ela existe e infelizmente foi pouco divulgada. Como bem disse o professor, né? Uma das características da arquitetura africana são os tratais, que são, no caso, figuras geométricas repetidas. E devido à expansão, existem também outros traços, né, da cultura africana que foram se espalhando pelo mundo. Eu gostaria de ouvir um pouco também o arquiteto Leonardo Ribeiro, que tem anos de dizer. Bem, mas bom dia a todos. E já agora obrigado pelo convite que foi direcionado. Eu, antes de qualquer resposta, gostaria de fazer um gráfico breve daquilo que é a resenha histórica, para ver se podemos enquadrar aqui os nossos estudantes do que estamos a falar sobre a arquitetura. Bem, vamos dizer que da pré-histórica, a evolução do homem passou por várias fases, desde Australopiteco até o Homo sapiens sapiens. Então foi um conjunto de evolução. Podemos observar que o homem antes era nômade. Na fase do Homo sapiens sapiens, o homem começou a fixar-se numa região. Então, com base na região em que o homem se vai a fixar, alguns fatores vão influenciar na sua decisão de construção. Tá? Então, é com base nesses fatores que o homem vai construir com relação ao meio que tem. Isso quer dizer que se a civilização localizar-se numa zona argilosa, a arquitetura vai ser baseada em aspectos argilosos. Se a civilização estiver numa zona, vamos dizer, rochosa, então a arquitetura vai ser com base a isto. Então, queria dizer também que esses períodos foram influenciados também por aquilo que é a evolução da agricultura. Tá? O homem antigamente era nômada, vivia em grutas e ia comer, depois voltava. Então depois começou a reproduzir o ambiente, a agricultura, e aí deu as civilizações. Tá? E a partir das civilizações começou-se a erguer as construções. Tá? Então, baseando nisso, eu quero, antes de falar fala-se muito da Grécia Antiga em termos de arquitetura, mas antes de falar da Grécia Antiga, nós tivemos grandes civilizações aqui em África. Tá? Vocês conhecem, e toda a história conhece a civilização egípcia, né? O Império do Egito, tanto antigo como depois ele foi desenvolvendo. Mas para além do Império do Egito, tem outros impérios, como o Império do Mali, o Grande Zimbábue, o Império do Ghana. E cada império é caracterizado por a sua forma de construir, de fazer arquitetura. Então podemos ver que após essas evoluções, quer dizer que a arquitetura africana, no fundo, a civilização africana, os gregos tiraram a experiência daquilo que se fez no Egito e levaram e começaram a estudar na Grécia. Por isso que a Grécia vai ter um grande impacto naquilo que é o desenvolvimento da própria Europa, porque os gregos associavam já a arquitetura a estudos, faziam muitos estudos. E nós, pena que os africanos, né, a arquitetura depois não tinha uma sequência científica. E por isso, como disse o engenheiro lembra, os nossos manuais ou as figuras rupestres que faziam para representar os acontecimentos, depois foram destruídos. Então, numa primeira fase, eu podia dizer que a arquitetura africana impulsionou
muito aquilo que é a arquitetura europeia, porque os gregos, vou dizer que tiraram, roubaram, né, conhecimento e desenvolveram. E depois surge outro período também que se referenciou aqui, que é o colonialismo, em que os próprios natos eram oprimidos em fazer a sua própria arte. Daí também que matou, vamos dizer assim, estagnou aquilo que é o desenvolvimento da nossa arquitetura. E devido a esta opressão, por isso é que hoje temos poucos registros também sobre o contributo dos africanos para a arquitetura e construção civil a nível mundial. É isso. Devido a essa opressão, né, devido à imposição de culturas no âmbito da colonização, proibiram-se muita coisa. Então daí temos poucas visibilidades em termos de arquitetura. Mas ainda assim, se calhar falamos num próximo aspecto, ainda temos muito a considerar da arquitetura africana. Não sei como é que está o cronômetro, se eu posso prolongar. É isso, não. O professor ainda vai ter um tempo para falar. Vamos voltar aqui para o engenheiro Rodrigo Calma. Está conosco mais uma atividade. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco na instituição. Engenheiro Rodrigo Calma, depois destas abordagens, né? O que é que o engenheiro Rodrigo Calma tem a dizer sobre o impacto que a cultura africana teve então para a evolução da arquitetura e construção civil no geral, né, a nível mundial? Uma vez mais, obrigado pelo convite e agradeço muito por estar aqui. Obrigado. Plateia, presente, muito bom dia. Bom dia. Eu, na verdade, sou especialista em estrutura. E os meus amigos me ultrapassaram, praticamente, meus colegas de painel me ultrapassaram naquilo que são as informações históricas. Eu rebato um bocadinho cá para trás, logo nos primórdios, o homem vivia sempre em gruas ou em rochas, até o momento em que notou que a perigosidade da sua proteção dentro dessas gruas, como desmoronamentos, ataques de animais ferozes, obrigou-os em busca de melhores condições de vida, zonas onde pudesse ter a facilidade de encontrar água, rios para fazer o plantio. Sabemos que a dificuldade na agricultura, onde nós temos cadeias rochosas, é muito mais complexa do que em zonas onde nós temos solos aráveis. Foi a razão pela qual que a mudança do estilo de construção saiu de rocha, veio para cá com blocos de terras, com madeira. Só que depois notou-se que a fragilidade desses materiais nos remete de novo ao retorno dos betões, não é? Voltamos de novo à construção de pedras para nos dar a estabilidade que antes nós almejávamos logo dos primórdios, em busca de segurança. Então, quanto à história, se vocês olharem um bocadinho, lá quem era Nimrod foi um rei que construiu o primeiro arranha-céu. Era do reino de Cush. Cush é a Etiópia, era um reino rico. Infelizmente, por conta das guerras, perseguições, já citada pelos colegas do painel, tudo foi desmoronado. Sabemos que o surgimento das línguas que gerou essa cultura que nós estamos aqui a discutir foi justamente na construção desta torre em Babilônia. Ideais de quem vinha da terra de Etiópia foi para a Babilônia e queria fazer uma torre que chegasse até o céu. E narra a Bíblia que Deus confundiu a língua de todos e fomos nos espalhando pelas mais diversas partes do globo, sempre com a ideia de querer uma vida melhor. A falta de entendimento gerou o que nós temos hoje, a construção civil. Por conta da construção civil, surgiram as mais diversas línguas que nós temos nos dias de hoje. Então, de certa forma, nós como africanos temos sim prestado, desde os primórdios, um grande contributo naquilo que é a preservação arquitetônica e até de engenharia. Mas, diante daquilo que os colegas já falaram, eu me silencio. Praticamente bateram naquilo que poderia abordar. Então essa abordagem toda só nos fez ver e perceber que, como aprendemos, muito contrário do que aprendemos, nós não somos descendentes de escravos, mas sim somos descendentes de reis e somos descendentes de grandes reinos que muito contribuíram, não só a nível arquitetônico,
a nível de desenvolvimento para o mundo, até porque a África é o berço da humanidade. A África é um continente muito rico e tem muito para dar e ensinar a nível mundial. Bem, continuando ainda a falar sobre a cultura, né, africana, eu gostaria de saber dos senhores quais são os principais traços culturais, arquitetônicos, culturais africanos que podemos identificar em algumas construções fora da África, devido a essa diversificação, essa expansão, né, dos africanos a nível mundial. Eu gostaria de saber das construções existentes fora da África que são relativos de traços culturais africanos. Eu tomaria a palavra no seguinte: o maior edifício construído no mundo está em Emirados Árabes Unidos, Dubai. A Burj Khalifa. Se olharem na configuração geométrica daquele edifício, vão equiparar-se a uma das nossas pirâmides aqui do Egito. Isso por conta da estabilidade em função da altura que precisava vencer, em função dos ventos na zona que também estava a ser localizada. Era necessário fazer uma estrutura tal que desse estabilidade àquela altura que se queria atingir. E onde é que foram buscar a idealização do equilíbrio necessário para aquele edifício? Nas pirâmides do Egito. Então, um real saber do traço africano, copiado e já tem sido reproduzido, vão surgir edifícios muito maiores que a Burj Khalifa e com a mesma configuração geométrica de uma pirâmide. E quem começou com as pirâmides, na verdade, foram os africanos no Egito. Sr. Lema. Bom, se formos a ver, o África não é o berço da humanidade. As pirâmides do Egito é daquelas construções antigas, das poucas ou únicas antigas que existem até hoje. Agora, por que existem? Esta é a pergunta que devemos nos colocar. Por que elas existem? De facto, existe um mistério muito grande sobre a construção daquelas pirâmides, porque movimentavam-se blocos gigantescos, não se sabe como, blocos de 3 toneladas, mas não se sabe como que eram movimentados para serem montados. E aquelas construções, aquelas pirâmides, já têm fundações profundas. Eles foram feitas sobre bases profundas, fundações profundas. Portanto, as fundações profundas, como todos sabem, são as que sustentam os grandes edifícios. Já eram usados na nossa tecnologia, aquela rudimentar, mas pelo menos usaram-se e os resultados estão aí até os dias de hoje. Nós já tínhamos, o Egito pelo menos já tinha matemática, okay? Naquela altura. Já tínhamos pessoas que estavam a lidar com ciência e já estavam a desenvolver. Tanto o que disse o colega, depois as tecnologias foram transportadas para a Europa e eles, como têm a capacidade de desenvolver, desenvolveram nas fundações que hoje vemos aqui. Mas muitas delas também tiveram origem africana. Isso de facto é um mistério, né? O facto de já existirem fundações profundas, né? Desde a época das pirâmides, elas hoje ainda estão intactas. E ainda mais são também uma das 7 maravilhas do mundo, só para vermos a importância que essas pirâmides têm para o mundo e por serem também traços de uma cultura africana. Professor Ribeiro. Pronto, então, apegando aquilo que os meus colegas já acabaram de dizer, e também naquela região geográfica de África, que é o Egito, nós vimos que o sistema, vamos dizer, estrutural, base principal, que até hoje usa-se, que é o sistema chamado arquitravado, que consiste em 2 colunas e um lintel, ele foi, né, desenvolvido na região do Egito. E como os gregos foram bons observadores, então pegaram aquele sistema e foram reproduzir, né, estudaram, vimos que os grandes historiadores, pensadores, filósofos são gregos.
Então eles pensavam tudo, por que existe isso, como é que podemos evoluir. Então daí eles pegam nas bases da arquitetura africana. Falamos muito também do Egito porque é a região com mais exemplo de história, mas também outras regiões africanas já tinham algum desenvolvimento muito avançado. Né? Então, estamos aqui a falar da Etiópia, Mali também foi muito desenvolvido naquele tempo, que dizia-se que o homem mais rico do mundo, né, viveu naquela região. Mas também quero vos mostrar que a arquitetura africana foi reproduzida na Europa. Isso pode-se ver muito claro no Museu do Louvre. O Museu do Louvre tem uma pirâmide, só que aí eles invertem os valores, tiram aquela estrutura pesada da pirâmide e transformam aquilo numa abóbada envidraçada. Mas o que vai reproduzir o sistema de estabilidade, como podemos ver, que é apoiado num triângulo. Então, com base nisso, penso que estou concluindo. Então, chegamos à conclusão que há muitos traços da cultura africana que hoje fazem parte de culturas a nível mundial. Traços esses que muitos de nós acreditamos, que muitos de nós pensávamos que não eram de origem africana, são mesmo de origem ocidental, mas não. São traços que foram se espalhando devido à expansão e devido à opressão dos escravos, né? Não foram divulgados, não existem registros que o comprovem, mas analisando a história, analisando a cultura, analisando os símbolos africanos, conseguimos perceber que são sim traços oriundos da África. Bem, dando continuidade à nossa abordagem, né? Só para dizer aos colegas que esta atividade é com participação da audiência e que podem ir apontando perguntas, caso o tenham, que no finalzinho serão todas respondidas. E dando continuidade à nossa abordagem, nós vamos entrar agora, né, às construções africanas muito conhecidas a nível mundial. Então, a pergunta que eu tenho agora é: quais as construções africanas, né, quais as construções da arquitetura antiga e moderna com maior impacto cultural, econômico e social a nível mundial? E gostaríamos de saber também o porquê que estas construções hoje têm esse impacto social, cultural e econômico, desde a arquitetura antiga até a arquitetura moderna. Temos muitos exemplos de construções muito famosas em África. Gostaria que as pessoas falassem um bocadinho de cada uma delas. Bem, ela posso tomar a palavra. Antes de falar das construções, eu queria fazer também uma abordagem daquilo que gera a arquitetura. Pronto, a arquitetura ela surge para dar a resposta a um espaço construído da necessidade do homem. Tá? Então, a arquitetura por si só rege-se por princípios. Esses princípios é um sistema que rege princípios, então tem alguns códigos. Porque para nós identificarmos a arquitetura, a idade da obra, a época, o movimento em que a arquitetura se fez, então temos que saber ter esses códigos e princípios. Dentre esses códigos, quando tivemos a fazer a relação de uma obra de arquitetura, temos sempre que pautar pelas as questões de funções, a questão funcional, o técnico construtivo, temos que pautar também pela técnica de construção da obra. Também temos que pautar pelo código formal, em termos de forma, o que a arquitetura nos apresenta, porque a forma também vai depender daquilo que é a crença. Tá? Por exemplo, deixa-me dizer que os templos da mitologia egípcia, né, tinham vários deuses. Acreditavam que os deuses fossem homens grandes ou com cabeça de leão. Então, os templos eram muito altos, porque eram em homenagem aos deuses. E continuando nesses códigos, tem o código espaço-ambiente e tem um código simbólico expressivo. Daí o simbólico expressivo que relaciona com a cultura na arquitetura.
tá? Aquilo que são os comportamentos, os hábitos e a cultura. Então, com base nesses códigos, era só para diferenciar aqui que nem toda, não podemos considerar que toda a arquitetura que existe em África como arquitetura africana, tá? Porque a arquitetura também como é híbrida e pode beber de vários outros pontos. Então, focando apenas em algumas características da arquitetura africana que tem a ver com a técnica de construção, com o material, é predominante, muito predominante, as cores fortes, tá? As cores da terra, o material que é terra, argila, a madeira e por aí fora. Essas são as características para determinar a arquitetura africana. Então, a grande informação é que hoje em dia, depois da ciência ter evoluído muito nas high-tech, hoje a arquitetura já está muito relacionada com a tecnologia, mas vimos que mesmo hoje quem ganhou o prêmio Nobel da arquitetura foi um africano, o Francis Kéré. Por quê? Porque ele apegou-se naqueles princípios da arquitetura africana, porque a arquitetura hoje está-se a debater muito com relações de sustentabilidade, tá? Às vezes os grandes prédios são muito consumidores de energia, então debate-se muito com questões de sustentabilidade. Então, para que o edifício tenha sustentabilidade ou baixo consumo de energia, como também depender pouco de aparelhos artificiais, mas muito daquilo que é a ventilação natural. Então, ela pega-se nesse sistema e desenvolve muito a sua arquitetura, e que hoje ganha o prêmio Nobel. Então, para dizer que, assim, de referência mesmo, eu posso citar o arquiteto Francis Kéré, que elabora uma escola no seu país de origem, que é no Burkina Faso. Essa escola é baseada ela vai substituir o betão por blocos de terra, tá? Então, acho que de que forma, em termos modernos, para mim a referência da arquitetura é esse senhor que ganhou o prêmio Nobel. E na arquitetura antiga, como podemos ver, temos exemplos vastos no Egito, temos exemplos vastos no Mali, que se fazia muito, o Douglas já, depois disso aqui, que às vezes a arquitetura feita por terra e bloco não ganha altura, o que podemos ver que é mentira, porque existiam muitos palácios altos já no reino do Mali, tá? Então, eu vou referenciar essas duas arquiteturas sem tocar ou sem chegar naquilo que se faz hoje muito, que é a caracterização das cidades por causa da imposição de cultura europeia, e que descaracteriza também um pouco daquilo que é a arquitetura africana. Então, por isso é que hoje em dia, mesmo nas nossas casas, nós não contamos muito com aquilo que é a ventilação natural, porque a arquitetura hoje já não está a servir para resolver um problema. Também Mas ventilação e iluminação. Mas a arquitetura hoje está a ser vamos dizer, uma moda, né? Porque a ciência surge para dar resposta a um problema. E o problema é local, tá? E muitas das vezes a arquitetura já não está a dar respostas local. Apenas estamos aí a buscar aspectos que gostamos, construtivos de fora, sem adequar à realidade. Então, por isso é que eu vou ficar com o exemplo dessa escola de Francis Kéré como um exemplo a seguir na arquitetura africana. Engenheiro Rodrigo Cama, a nível estrutural, então, quais são as mais referências que podemos tirar aqui do continente africano? Eu começaria mesmo nas nossas pirâmides. As nossas pirâmides do Egito e de outros. É um exemplo concreto daquilo que é o segmento a nível universal na garantia da estabilidade. Porque, se eu bem me lembro, se a memória não me atraiçou, aquilo foi construído em um período de 20 anos, acho que 2580, 2560 a.C. Moveu muita mão de obra, e não eram conforme nós construímos nos dias de hoje, não era um tijolo de 30 por 20, um bloco de 40 por 20,
eram pedras com tonelagem. Nós não tínhamos o mesmo sistema de transporte e de cargas conforme temos nos dias de hoje. Então há que ver que naquele período já havia um exercício intelectual, mental, cientificamente falando, aplicado para termos aquelas estruturas, aquelas construções da forma que foram construídas. E no local onde foi construído. Temos que ver que a geografia do local influencia muito na atividade que tivemos a exercer. E eles lá no meio de um deserto, de um nada, terem que transportar pedras feitas à base de barro, são blocos de pedra fabricados, onde se fabricavam, como transportar, como içar até chegar às alturas necessárias. E até, conforme disse aqui o professor Lemba, as fundações, até hoje nós não vemos como se fosse assim, olhamos para a Torre de Pisa. A Torre de Pisa, em função daquilo que foi a sua construção, sofreu um certo assentamento e não tem a altura de uma pirâmide, não tem a carga de uma pirâmide. Estamos a falar de uma construção não sobre rochas, de uma construção sobre areia, e as areias nós sabemos que tem um grau de permissibilidade muito grande, rearranjo das partículas. Nós poderíamos olhar para esses camaradas vão tombar com tudo isso. Não tinha um sistema de ligamento daquelas pedras que com mais de 3 toneladas eram colocadas sobrepostas umas sobre as outras. Então uma série de análises, disse aqui o arquiteto, muitos transportaram lá para o museu de Loquet. Levaram a ideia, mas já não foram com o mesmo material, mas levaram a ideia da concepção estrutural, passando para outros pontos, e foram também não. Se lá até agora, mas estamos a falar de praticamente 5.000 anos até a data de hoje, né? 5.000 anos, e aquilo não nos apresenta problemas estruturais. Então muitos também têm, com base a essa ideia, levada a cabo em outras partes do mundo, obras do gênero. E nós estávamos aqui sentados com os colegas, estávamos a olhar a estrutura de cobertura daqui do ginásio. Olha, eles estão a trabalhar com aço, mas nós antigamente fazíamos os palácios e não usávamos o aço, usávamos o capim. Vencíamos certos vãos e era a nossa palha. E isso também, como meteram palha, um elemento natural que poderia. Nós olhamos os grandes templos que se faziam na era antiga. Não tínhamos as chapas que temos hoje, não tínhamos as coberturas, mas nós queríamos. Também, por exemplo, o pau-a-pica, o bambu bambu. também é muito utilizado. Mesmo aqui, nós temos aqui no Kwanza Norte um plantio enorme de bambu. E a capacidade resistente dele é fora do normal. Eu estava na Etiópia e encontrei um edifício de quase 15 andares em que os andaimes foram completamente feitos de bambu. Mas outros olham para essa ideia, acreditam que aquela ideia não nasceu aí, já faziam em tempos idos. E muitos olhando, não, o bambu pode correr mais risco, estão substituindo aquele material natural por uma liga metálica, foram trocando. Tudo isso, ideia daquilo que já se fazia anteriormente cá. Os povos antigos já mexiam nisso, e em função da escravatura, do transporte de muito do nosso cérebro que já estava a funcionar lá aqui na África, muitos eram neutralizados, eram transportados por outras vertentes. O Brasil é prova de muitas coisas que os escravos saídos, principalmente daqui de Angola, levados para a Bahia, eu estava no Brasil, não cheguei à Bahia, estava no Rio de Janeiro e São Paulo, mas ouvi muitas histórias de baianos e mineiros que falavam muito da cultura africana. E eu encontrei mais estruturas africanas no Brasil do que propriamente dita cá em Angola. Porque, infelizmente, assassinaram aquilo que eram as nossas identidades, assassinaram as nossas marcas, assassinaram a nossa identidade. E é algo que talvez nós mesmos podemos, aos poucos, ir buscando. Mas nós aqui temos pouco. E até os registros também são poucos. Então temos que ir aonde grande parte desses que foram trasladados do nosso continente levaram um certo ideal que ajudou a desenvolver cidades, culturas, em outros pontos fundamentalmente da América do Sul. Não falo muito da Europa, porque naquele que era a escravatura triangular, era buscar mão de obra da África, produzir na América e mandar os produtos acabados para a Europa. Então, não vejo muito do nosso traço, pode dizer excessivamente, do nosso traço africano na Europa.
mas o vejo muito fundamentalmente cá na América do Sul, onde o Brasil foi o grande palco do transporte e até a América, até os Estados Unidos, também na América, recebeu grande parte dos nossos escravos e levaram aquela nossa cultura de construir, porque eram colocados, confinados como escravos, e eles viam o frio, a intempérie, causava-lhes certos incômodos e começaram a melhorar em função daquilo que eles aprenderam e faziam também cá. Então, parte daquilo que é o nosso know-how, parte daquilo que é a nossa identidade, a nossa cultura, está fundamentalmente em outros continentes. No nosso vê-se muito pouco. Eu ando um tanto quanto por esse continente à parte, Benin, Nigéria, Etiópia, aqui no Sul, África do Sul, Namíbia, Zimbábue, vejo excessivamente o traço europeu por conta daquilo que foi a invasão, a escravatura. E acabamos por consumirmos mais coisas europeias do que propriamente da nossa. Então a nossa foi levada um bocadinho cá abaixo. Continuamos a ver as construções a pau a pica, a base de lama, de bloco de areia, coberturas ainda, algumas delas feitas com capim. Nós nos dias de hoje eu acredito que ninguém aqui tem a sua casa feita a cobertura a capim. Com certeza aqui nesta sala não tem ninguém a sua casa feita com base, estruturalmente falando, com bloco de areia. Todos nós estamos a partir naquilo que é o desenvolvimento tecnológico. Mas certos pontos do nosso país ainda encontramos esses vestígios. Mas esses vestígios não ficaram única e simplesmente por conta da cultura, mas foi por incapacidade financeira de mudarmos aquela situação. Sim, ainda continuando com essa abordagem indígena, uma das principais características dos traços culturais africanos é que as construções africanas, muitas delas, são sustentáveis ecologicamente. E essa sustentabilidade que hoje muitos povos estão a resgatar, porque nós sabemos que a construção civil é a indústria que mais produz resíduos a nível mundial e tem provocado muito aquecimento global. Então, para a diminuição desse aquecimento global, hoje tem-se rebuscado essas construções ecológicas que já eram feitas antigamente, mas só que devido à evolução tecnológica, como bem disse o engenheiro, essas construções estão a se expandir e muitas delas só ficaram devido à incapacidade financeira de muitos povos. Ainda continuando com isso, gostaria que o engenheiro falasse um pouco também da sustentabilidade. Sim, no tocante à sustentabilidade, nós aqui usamos. Eu estava aqui no leste, trabalhei no São Rimo, Dundo e Luau, aquele triângulo. No Chico, Lunda Norte e Sul. E vi que grande parte das pessoas, conforme eu disse, nós falamos em capacidade financeira, mas eles pegavam daquele barro, juntavam fibras, quer dizer, cortavam o capim, misturavam naquela lama e depois deixavam ao sol. Mas apareceu alguém com um bocadinho de mais experiência e falou: por que não metemos no forno? Para que o sol demora muito, aqui chove e está estragado. E meteram aquilo no forno. E olha que funcionou lindamente, deu uma rigidez, uma resistência muito maior. Para ver, nós estamos à espera que chegue o cimento de Luanda, predominantemente de Luanda, mas vocês podem localmente resolver os vossos problemas de construção, porque chovia, as coberturas eram feitas a palha, a água escorria, apanhava o bloco e ia desintegrando as partículas sólidas do bloco. Daqui a pouco estava a casa toda no chão. Mas alguém, por conta da chuva, com receio de que as chuvas caíssem e estragassem a produção, preferiu meter no forno. E funcionou lindamente. A argila queimou, transformou aquilo num material refratário, gerou uma certa impermeabilização e só faltavam os ligantes. Esses ligantes, eles usam mesmo a terra vermelha novamente, misturam ali e vão construindo. Isso é um apoio, um auxílio muito grande à sustentabilidade, à ecologia. E mesmo até a técnica do uso do capim, a água, mas como é que a água não passa por cá? Nós lá, a água não passar, metemos mantos, fazemos um trabalho de impermeabilização tal, não precisa que chove e a água não entra. Então é algo também de nós analisarmos, né? Como é que podemos utilizar o nosso capim, a nossa palha, para que consigamos
Eu estava no hotel no Lubango. Tem um hotel no Lubango, é o Pululuco. Olha, resort do Pululuco. Exatamente. Eu parei, eu sempre que eu vou para o Lubango, gosto de me hospedar lá porque me sinto integrado na natureza. Nós somos seres naturais. E quando nós nos aproximamos de elementos que nos identificam, sentimos-nos de certa forma confortáveis. Porque quando chego lá, tem os animais que eles lavam, tem o riacho, tem as casas feitas a capim, a madeira, e assim rusticamente, um bocadinho, enviando-nos um pouco para o passado. E aquilo é uma terapia psicológica tamanha, e não vejo grandes agressividades quanto ao meio ambiente. Não vejo grandes agressividades. E também a cobertura é mesmo a base daquela palha local. E tem conforto, tem ventilação, tem iluminação. E eu acho que quanto à ecologia, quanto à sustentabilidade, as nossas construções africanas têm um bocadinho ou muito mais garantia do que aquela que nós temos quanto ao crescimento tecnológico. Verdade, colega. Sugestão, quando parem para o Lubango, esperem-se para o Pululuco. E a nível então de construções hidráulicas, quais são as nossas maiores diferenças que podemos dizer da África a nível de construções hidráulicas? Bom, no passado, podemos falar mais de aquedutos, mais caracterizados pelo hidráulico. Não se pode falar muito, porque a tecnologia que existe hoje, que é a construção através de tubos, no passado muito. Hoje em dia que temos condução de água através de tubos, canais. E, portanto, aqueduto é aquela ponte, né, digamos assim, em que na parte inferior passa água, okay? Passa água, e na parte superior passam veículos, pessoas, etc. Okay? Portanto, isso aqui tem. Eu queria aproveitar, antes de continuar, queria aproveitar aqui a deixa do professor Fátima, quando fala da parte ecológica e da parte tanto das coberturas, né, ecológica, sustentabilidade. A região de Mbanza Congo, para quem conhece, é uma região que, pronto, hoje tem estrada boa e permite o transporte de materiais de construção para lá. Há um tempo, pelo menos nos anos 80, era difícil, era muito difícil, mas as pessoas construíam. E Mbanza Congo está numa montanha, uma montanha gigantesca, onde as pessoas constroem. E às vezes para construir precisa primeiro fazer um corte, ok? Para nivelar, só depois eles constroem. E a argila de lá é aquela preta, aquela aquela terra vegetal, né? Terra com muito material orgânico, ok? E portanto, aquela terra, se não tirar os elementos orgânicos, ele é muito fraco. E o que é que fazem para tornar o material mais resistente? É exatamente isso, queimar o bloco. Eles fazem os adobos, depois criam uma espécie de forno, põem lenha ali, acendem e depois fecham. Ao fim de certo tempo aquilo está vermelho, de castanho para vermelho. E quando tirar é autêntico tijolo. É autêntico tijolo. E constroem. Muitos construíam com terra também, como disse, ainda pessoa calma, mas essa construção com terra também tem consequências. Quando são atingidas pelas chuvas, aquelas partes com terra se desfazem, aquela lavagem daquelas partes do solo, os finos saem e os grossos depois também caem. E a construção praticamente fica sem qualquer estabilidade, sem estética. Mas outras pessoas, tinham alguns, né, e também já o material era em poucas quantidades, já construíam com cimento. Faziam argamassa com cimento, constroem, reboca, é a autêntica casa de construção definitiva. É a autêntica casa de construção definitiva. Agora, na parte das coberturas, a palha, o que faz com que a água não chegue lá no fundo é a sua disposição. A disposição da palha e a inclinação da cobertura
é que faz porque aquilo logo cai, ainda que tente infiltrar antes de chegar lá no fundo, já chegou lá na parte inferior. Tanto em termos de sustentabilidade, é isso. Em termos de- Agora, pronto, hidráulica aqui em África, de facto, em tempos atuais é que temos muitas obras hidráulicas, mas essas obras já não fazem parte da construção nova, da antiga, aliás. Hoje em dia temos muitas obras, falamos de represas, de barragens. Barragens hoje resolvem muitos problemas e até temos muitos rios, como nós sabemos, muitos rios, e sobre esse nós poderíamos fazer muitas estruturas para aproveitamento desses rios. Fios d'água, por exemplo, nós não fizemos aproveitamento disso. Nós construímos apenas barragens gigantescas que resolvem o problema, mas aquelas pequenas, com um fio d'água, coloca lá uma turbina muito simples, já gera energia que pode servir a determinadas comunidades. Portanto, nós temos aqui no Beni, por exemplo, há um trabalho que se fez, que eu referencio sempre muito bom, dos canais de irrigação. Muito bom, né? Os canais de irrigação. O Beni tem rio, mas além do rio, fez o canal, os canais que dão a volta ao Bengo todo. Portanto, Bengo é uma zona agrícola, devia até ser zona industrial de Luanda, e não tem sido bem aproveitado. Devia ser zona industrial e temos lá os canais que deviam então servir para sustentar aquela zona. E o canal que foi feito no Cunene, o canal de Cafu, é um exemplo de uma obra hidráulica importante, que também devia ser feita com muito mais tempo, não foi, fez-se nos tempos de hoje. Mais tempo do que nunca foi. Agora, tempo antigo em termos de hidráulica aqui na nossa região é um pouquinho. Mas só tocando ainda na sustentabilidade, hoje em dia as casas ecologicamente sustentáveis têm feito sistemas de, como que eu posso dizer, sistemas de canalização com bambu. Isso não será um traço africano, a utilização do bambu Bom, para... aí temos que ver. Para O isso. bambu utilizou-se em África, também utilizou-se na Ásia. hoje. Então é essa dificuldade que às vezes, mesmo em termos de arquitetura, há muita arquitetura nossa que se confunde com a arquitetura asiática. Asiática, pois. Então aí é certa dificuldade de a gente identificar o que é africano, o que é asiático. O professor Leonardo disse aqui tanto da cultura, da construção africana, temos que saber diferenciar, porque eu tanto já me estava a questionar, será que é construção africana ou construção em África? Uma das coisas, quer dizer, uma coisa é construção em África, em Angola, outra coisa é construção africana. Aquilo que nós trazemos, isso que está aqui, é construção em África. Em África. Isso não é construção africana. Sim. Construção africana é aquela vernicular, não é? Que faz aproveitamento de materiais locais. Nós temos nossa terra, palha, ok? Esses são tanto os materiais que nós encontramos na localidade, são os materiais que nós aproveitamos para fazer as nossas construções. Okay? Portanto, isto sim, se nós tivermos que falar de arquitetura ou da construção africana, vamos ter que buscar elementos que trazem esse tipo de materiais, e a pedra, okay? Esses tipos de materiais. Porque essas nossas estruturas, todas trabalhavam a compressão. Aqui a maioria é engenheiro, sabe o que é isso. Todas trabalhavam a compressão, porque é montagem de pedras, ok? Não tem como ela trabalhar a tração. Tração é puxar, compressão é apertar, ok? Então, se aplicar numa daquelas estruturas um esforço de tração, toda ela vai ruir. Toda ela rui. Já hoje, as construções de hoje, temos vigas, temos pilares, e quando liga, o esforço de tração não atua. Por isso, para nós podermos tanto desenvolver, vamos ter que combinar. Vamos ter que combinar os materiais da nossa construção
os nossos traços arquitetônicos com alguma coisa importada. Porque senão vamos fazer sempre casas com pouca altura. As casas feitas com os nossos materiais não vencem grandes alturas e atendendo às condições de hoje, as condições climáticas, não teríamos aquilo tanto para tempo, se calhar, de projeto. Para os grandes ventos, quando são ventos, os prédios, por exemplo, modernos, elas têm oscilação lá em cima. Tem. Mas é um movimento admissível, ok? Admite-se. Dentro da estrutura que foi criada, aquele movimento é aceito, até certo ponto. Mas se passar, já provoca aqui uma grande consequência, uma fissura que pode ser enorme. Okay? Então, para nós combinarmos os materiais de hoje com os materiais do passado, da nossa construção, vamos ter que estudar muito bem como fazer isso. Eu vi há dias, há um tempo, uma casa feita no Brasil. Essa casa foi feita em pau a pique. Há um empresário que preferiu uma casa pau a pique. Okay? Toda a estrutura, para quem conhece pau a pique, a pau a pique, tanto as casas são feitas tem uma estrutura de madeira, pode ser bambu, feita a estrutura, depois tem um espaço, quer dizer que a estrutura é dupla, ok? É dupla, e tem aquele espaço, eles vão preenchendo com massa, tá? Fazem barro, vão preenchendo aqueles espaços. É muito ecológico. Porque este foi mais além, depois teve que passar um revestimento. Qual é a vantagem? É a sustentabilidade. A vantagem nessa construção é a sustentabilidade. O edifício lá dentro não precisa tanto dessas ventilações mecânicas. Nós estamos aqui dentro, para nos mantermos aqui, precisamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 aparelhos de ar-condicionado. Mas para aqueles tipos de construções não precisamos tanto, porque o calor não atravessa. Okay? Agora, tanto o bambu, como eu disse, é meio complicado saber se é africano, se é asiático. Mas como é que está a plantar no território africano? Mas pronto, é uma tecnologia que se usa e até para buscarmos a água do rio. Okay? Nós estamos em uma determinada localidade, temos o rio em um ponto, a uma altura, a gente põe bambus e conduzimos água para nós. Okay? É a tecnologia que se usou no passado. Então, o que nós, estudantes, né, dessa nova geração, podemos fazer hoje, né, é fazer uma combinação, como bem disse o professor, com as nossas técnicas construtivas e com as técnicas europeias, a fim de vencermos todas as patologias que poderão aparecer. Eu vou deixar agora esse momento para perguntas. Queria só acrescentar. Sim, pode falar, professor. Estamos aqui mesmo para aprender, tá bom? Pronto, queria crescer aqui no aspecto da hidráulica. Deixa-me dizer que o grande pioneiro da hidráulica em termos de sistema de canais de irrigação foram os egípcios. Tá? Como podemos ver, o rio Nilo é uma corrente, nesse caso, até hoje deve estar em conflito. A Etiópia decidiu construir uma barragem no rio Nilo. Ah, sim. Né? É a tal da barragem do renascimento, né? Nascimento, sim. Pronto, está a dar um mal-estar entre os diversos países. Mas os egípcios naquela fase já conseguiam tirar, porque aquilo é deserto. E como vem, o rio vem de cima e o rio, quando vai transbordar até lá o Mar Negro, ele leva muitos resíduos, muitos fertilizantes. Então eles aproveitaram fazer canais para que tirassem a água do rio Nilo e levassem para o deserto. E aí conseguiram fazer agricultura no deserto. Para além disso, também em termos de hidráulica, nesse caso, também tocando já na sustentabilidade, nós vimos que os pioneiros também vamos dizer, do barro queimado, que deu a telha, também foram os egípcios. E já naquele tempo, a água que caía da chuva era reaproveitada. Eles faziam canais
da água que embate sobre a telha é levado para um canal e depois é armazenado em um tanque. Ou mesmo eles usavam o estilo de construção. Os domos, as casas chamavam-se domos, era uma espécie de um quadrado aberto em que no meio tinha uma piscina. Essa piscina servia para refrescar o espaço, aquele ambiente. Quer dizer, o que é que eles faziam? Eles evitavam com que a temperatura exterior entrasse e aquele sistema fazia o refrescamento. Então aí eles tinham um canal do reaproveitamento da água da chuva e ia por camadas naquele canal e saía água potável e limpa. Então, é só para realçar aqui também que no aspecto da hidráulica também foram muito pioneiros. E depois dizer que a própria arquitetura africana é muito amiga do meio. A arquitetura africana não é agressiva a seu envolvente. O que é que se faz? Aproveita-se os aspectos locais para se fazer a construção. E também pegando naquilo que é aquilo que é a expansão da arquitetura africana. Podemos ver um grande arquiteto em termos de arquitetura, um grande símbolo na arquitetura, que é a Casa da Cascata, de Franklin. Tá? Ela está toda ela envolvida no meio e foi construída com os aspectos daquele meio, com pedras, que confunde-se a própria casa com o meio, quer dizer, ela não agrede o meio em que ela está enquadrada. O que tem sido muito divergente, as condições atuais que valorizam muito aspectos, vamos lá, com a Revolução Industrial houve muito a produção do aço, vidro e tanto mais que é chamada arquitetura, né, moderna, né, que nasce aí no século XX, finais do XIX, né, que nos apoia até hoje, porque também foi padronizado e produzido em escala muitas das coisas, mas também podemos ver que a nossa arquitetura africana, né, serve de base para aquilo que é a proteção do meio ambiente. Agora, o que é que devemos fazer? Nós, como estudantes ou como universidade, devemos nos apegar nesses princípios até onde os nossos ancestrais pararam e devemos continuar com a evolução. Por exemplo, falou-se muito do bambu. O bambu, ele trabalha também a flexão. Sim? Então, por que não podemos substituir o aço, né, que é feito em grandes temperaturas e polui o meio ambiente, pelo bambu nas estruturas dos nossos edifícios? Tá? Por que nós não estudamos, não experimentamos esses meios? Então, se calhar, devemos virar um pouquinho mais a nossa ciência para aquilo que são as nossas soluções, ao invés de estudar apenas as soluções, né, que os europeus já estão muito à frente. Então, se calhar, é aqui um desafio para essa nova geração. Nos vossos projetos e tal, estudem meios e formas de evoluir aquilo que os ancestrais já deixaram. E, se calhar, podemos industrializar essa tua experiência e amanhã surgir, né, a expansão daquilo que é a técnica da arquitetura evoluída pela construção de estrutura de bambu, revestida de argila, e conseguimos fazer um arranha-céu com isso. Eu queria só dizer, até o próprio bambu, em termos estruturais, já tem sido usado. Okay? Agora aqui, eu acho que poderíamos fazer, nós, vermos quanto tempo de vida o bambu pode nos dar na estrutura. Mas ele, em termos estruturais, já responde. Okay? Já responde mesmo, já tem estado a ser usado. Devemos sim saber quanto tempo, porque os edifícios devem ter aí de betão pelo menos 50 anos, tempo de vida. Quanto tempo o bambu pode usar? Mas aí, professor, o engenheiro lembra, podemos com a ciência, podemos melhorar
a durabilidade da vida do bambu. Exatamente. Quer dizer, porque o bambu é orgânico, né? E como sendo orgânico, ele depois os cocôs, né? Vão comendo. Então, se calhar estamos na escola para tentar melhorar um aditivo qualquer que elimine e Aqueles ataques. leva o bambu a 100 anos. Eu propriamente dito, o meu mestrado foi feito em reforço estrutural. E reforço estrutural nós falamos de fibra carbono, fibra polímero, fibra de vidro, agora nós estamos a meter também fibras de aço. Eu fiz uma pesquisa porque nós temos dificuldade na aquisição do aço. Se notarem, a sucata está a ser recolhida da cidade de Luanda ao país inteiro para nós fabricarmos aço que já temos aqui em nossas indústrias. Eu fui nesse sistema, vamos buscar elementos que tenham capacidade resistente à flexão ou aos mais diversos esforços que nós precisamos vencer, com base em material orgânico. E aí onde eu aderi à fibra por meio do próprio bambu, um deles. Infelizmente não tive muito sucesso aqui quanto a laboratórios. Me desloquei até a Namíbia, Botsuana, só encontrei laboratórios que me dessem viabilidade na África do Sul. Mas depois lá encontrei-os a desenvolver a técnica de caule da liamba. O caule da liamba. Também queimou? Não. O caule da liamba está a ser substituído pelo aço. E até os aviões hoje, aquelas ligas metálicas que nós fazemos para os aviões, hoje estão a ser substituídos por esse material. A África do Sul está a trabalhar em fibras de caule de liamba para a produção de elementos estruturais em substituição de materiais metálicos. Então foi ultrapassado. E até que ponto essa caule de liamba pode vencer os esforços de tração? Falando a sério, as fibras de carbono têm aí uma resistência de 4 a 5 vezes o aço que nós utilizamos. Se nós formos mais profundos no grafite, já é 300 vezes superior o aço. Nós aqui temos muitos jazigos, temos carvão, nós sabemos que o grafite, sabemos que o carbono é proveniente do carvão. E se nós desenvolvermos um bocadinho mais, iremos para lá. Mas olhando ainda para os tecidos orgânicos, né? O bambu aqui no Kwanza Norte, nós estávamos numa expedição com a Ordem dos Engenheiros de Angola aqui no Kwanza Norte, a gente tem um enorme campo de plantio de bambu. E a intenção era começar a trabalhar aquelas zonas, aquelas regiões onde a acessibilidade do cimento, da pedra e tudo mais que poderá agredir até aquele meio, porque aquela zona é zona fundamentalmente agrícola, como nós podemos usar, como disse o arquiteto, materiais locais para construir localmente as escolas, as habitações, sem precisar agredir aquele meio. Imagina nós entramos lá com brita, com cimento, diz que vamos ter que desmatar, então desenquadra de certa forma o local onde eles fazem o seu habitat. Então a ideia de trabalharmos mesmo o bambu, dentro daquele incentivo que o arquiteto deu aqui, eu também sou de inteiro apoio, e nós mesmos na academia irmos trabalhar um bocadinho mais nisso. Então, e localmente, eu até muito embora nas construções mais tecnológicas, ver como podermos aliar um com o outro e avançar. Eu cheguei na África do Sul e encontrei-os a trabalharem a fibra com caule de liamba, mas infelizmente nós aqui somos proibidos por lei o plantio em grandes quantidades da liamba. Todo muito boa a conversa, acho que vamos ter que criar um outro encontro só para falar de sustentabilidade. Eu por acaso também estou a aprender muito. Eu vou deixar espaço para os nossos colegas que tenham perguntas para fazerem. Este é o momento, por favor. Acho que podemos ter 5 perguntas ainda. Podes tentar minimizar. Mas pode falar. Já agora, colega, qual é o seu nome, por favor? Major, Almir Major. Ok, colega. Posso poder depois da comissão dessa uma mais
Primeira, Pode ser. qual será a nova tendência na arquitetura em Angola? Porque se quisermos fazer algo novo, temos que estar a parte daquilo que vai acontecer e marcar um passo primeiro do que os outros. Então a minha pergunta é essa, qual será a nova tendência da arquitetura em Angola? A segunda, já muitas histórias sobre a arquitetura ser criada em África. E até certo ponto eu fico indignado por basearmos-nos em construções de papi, coisas assim muito rudimentares. Porque nós sabemos que o processo de criação de algo e patenteamento, né, dá-se à criação de novas coisas. Nós só falamos que a Adobe e o resto é nosso porque fomos nós os pioneiros. Mas eu pergunto-me, ainda há muita coisa por se fazer na arquitetura. Em vez de tipo, estamos a recuar muitos valores e tal, por que não pensamos naquilo que temos que se fazer e começamos a fazer já esse tipo de coisas, para ver se, por exemplo, uma grande construção que não seja de adobe, pá, pica ou madeira, tanto faz, seja também atribuído a nós. Alguém tipo lá de fora possa falar, hoje fazemos isso porque surgiu lá. Terceira pergunta. Só pode ter duas. Acho que tem colegas que têm mais. Nem perguntei se avaliar. Faça até com coisas com as folhas. Tem que ser solidário. Algum colega tem mais alguma pergunta? Sim, por favor. Os pessoas estão a apontar. Pode ser, colega. O nome. Tá muito Bom dia, Sintra Gabriel. Sintra. Eu gostaria de saber dos engenheiros, houve um desenvolvimento da técnica, toda uma engenharia por trás de barreiras de terra. Será que não há uma necessidade de nós criarmos uma engenharia, um processo técnico já cientificamente admissível para os materiais como os blocos de argila, que realmente vão aferir uma técnica de construção necessária que se possa aplicar para vencer mãos ou para construir de uma maneira mais técnica e normalizada. É outra pergunta, colega? Sandro Bartolomeu. Isso. Bem, a minha pergunta é a seguinte: visto que as construções em África, as construções vernaculares em África, não são tão efetivas como as construções que nós aderimos de fora, né? Principalmente da cultura europeia, será que a África já está preparada para, nos dias atuais, será que a África já está preparada para termos construções propriamente africanas, com raízes africanas em grande escala? Ok. Mais algum colega tem uma pergunta? Ainda podemos uma. Sim, colega. Alexandra, sim. Pega muitas construções tipo a base do bambu ou de madeira, nós estaremos praticamente a demolir o nosso meio ambiente. Que requisitos ou que meios os engenheiros civis podem utilizar para poder recuperar este mesmo meio? Ok, obrigada. Muito obrigada, colegas. O outro colega não está? Acho que podemos começar com a pergunta do Sintra. Essa é a terceira pergunta. Das técnicas. Sim, das técnicas. Quer dizer, isso, dessas perguntas todas, eu resumo numa só. Derivação. Simples. Essas técnicas todas passam por aquilo que já foi dito. Nós temos que desenvolver a ciência dos materiais. É uma ciência. Temos que estudar materiais. A tecnologia do desenvolvimento de materiais é que faz com que a construção também evolua. Nós temos que melhorar, temos que fabricar, temos que criar materiais. O adobe não pode simplesmente limitar-se naquelas características de adobe. Hoje em dia já se faz muitos trabalhos, mas ainda é muito pouco, porque para além de fazermos a construção sustentável, também temos que garantir alguma qualidade na construção. Então o material deve ser mais desenvolvido, para isso é preciso nós nos empenharmos estudando os materiais. O adobe, por exemplo, já se aplica, já vimos muitos trabalhos aqui, até a mandioca também que nós comemos, dá alguma estabilidade no solo, dá alguma estabilidade. Mas, para além disso, temos que buscar também qualidade, porque precisamos de conforto.
para além do conforto térmico, precisamos da estética. Portanto, tudo isso passa pelo desenvolvimento dos materiais. Temos que desenvolver materiais. Para nós construirmos grandes edifícios, hoje em dia, falar tanto em construção, temos que envolver todos os tipos de esforços. Okay? Temos esforços de tração, esforços de compressão e até rotação, ok? Porque se o vento bate mais forte numa determinada área, então o edifício tende a rodar. E nosso edifício tem que estar preparado para se defender a esse tipo todo esse tipo de esforço. Okay? Então, por isso, o nosso material tem que estar desenvolvido de uma forma que, quando for aplicado, consiga dar então resposta a estas solicitações. É desenvolvimento de materiais. E técnica, buscarmos mais técnica. Esta, pronto, é a primeira, a terceira. Engenheiro, tem alguma contribuição para isso? Mas se calhar o engenheiro poderia responder à pergunta do Sandro. É a quarta pergunta. Mas podes repetir, Sandro? Será que a África está preparada para construções de grandes escalas, não é? Essa pergunta. Essa pergunta, gente. A par daquilo que já disse aqui o engenheiro Lemba, os materiais a serem desenvolvidos, nós podemos desenvolver nosso protótipo e o aplicar. Nós mesmos desenvolver o nosso protótipo e o aplicar. Quando nós falamos de construções em grandes escalas, estamos a falar de cidades, estamos a falar de vilas, estamos a falar... E se nós criarmos um protótipo, mesmo até... eu, por exemplo, fui até a vila do Dundu. Dundu era uma vila. E se nós virmos a construção do que Dundu foi, acho que na época foi a Diamang, uma empresa diamantífera, que agora é em Diama, criou aquela vila com construção de blocos à base de areia. Eles fizeram aqueles blocos maciços, as paredes já servem como elementos estruturais e fizeram uma autêntica vila. A própria sede da Indiama, na época, enquanto lá, foi feita também com os mesmos materiais. Eu estou a falar de uma vila. Não tinham nem vedação, as casas eram mesmo assim abertas, relvado, e madeira local, a água era tirada da nascente, meteram uma bomba e projetaram a água para todas aquelas residências. Então é possível fazermos, sim senhora, construções em grandes escalas usando materiais locais, de tal maneira que nós mesmos é que devemos incentivar o uso desse material local. Houve um concurso aqui na Imogestim, Construções Sustentáveis, em que o engenheiro Angelino Kissone, que agora está como vice-governador da área técnica em Malange, até nós íamos discutindo isso no Fórum da Ordem dos Engenheiros de Angola, e ele ganhou o concurso construindo uma casa sustentável. Agora, há que haver investimentos para que isso se implemente, porque sustentável pode ser feito, sim, pode. Agora, há que haver boa vontade política, até mesmo de empresariado, em aderir isso, senão meios para o fazer existem. De tal maneira que até o próprio gás é extraído da fossa séptica. Através daquilo que nós ingerimos, nós alimentamos basicamente de material orgânico, vai para a fossa e eles tamponaram aquilo tudo, mas o melhor gás butano sai de queima de fossas. E nós alimentamos de matérias orgânicas, então queima de fósforo, queima de matéria orgânica. E de lá sairia o próprio gás que alimentava o fogão da casa. Então não perdia-se quase nada, aproveitava-se quase tudo. Então é possível, desde que haja boa vontade política, porque eu acredito que aqui como acadêmicos, né, nós somos estudantes de ensino superior, se nos pedirem, olha, há um concurso para a construção de cidades com materiais locais, nós vamos procurar a melhor forma de resolver. É possível sim, Sandro, desde que haja boa vontade política, porque academicamente podemos comprovar que há possibilidade. E conforme eu ouvi alguém a dizer, os materiais locais ou agressão ao meio ambiente, por exemplo, se eu tiro um bambu, a zona em que ele está implantada tem que criar a condição de ele voltar a crescer.
Então não estamos a prejudicar de certa forma o meio ambiente, estamos a aproveitar e a dar também o equilíbrio ecológico necessário. Acho que totalmente acaba por responder à pergunta da Alexandra. Desculpa. Sim, não vou economizar tempo. Sim, Quer dizer, essa parte dessa pergunta é assim, quando a gente fala de sustentabilidade, isso não é a 100%. Não é a 100%. Porque se eu tiro terra de um ponto para fazer adobo, para fazer casa sustentável, já não consigo repor aquela terra. Portanto, isso não é a 100%. E certo, quer dizer que nós diminuímos consideravelmente, não é, o consumo daquilo que pode servir para as novas gerações, usando materiais, quer dizer, construções sustentáveis. Mas a sustentabilidade nunca é a 100%. Há sempre alguma coisa a gente vai extrair e não consegue repor. A questão, por exemplo, o exemplo do bambu é um exemplo claro que quando a gente tira, cresce outro. Mas em determinados materiais, como o solo, por exemplo, não. Não há forma de repor. O professor Leonardo poderia responder à pergunta aqui do colega, a primeira e a segunda. Ele quer saber sobre os processos construtivos, né, que caracterizem, por exemplo, a angolês. Não, tendência. A tendência, foi. Tendência da arquitetura em Angola. Exatamente. Pronto, daquilo que eu tenho do tenente, ele faz duas perguntas. Uma é a tendência da arquitetura em Angola e se ainda há muita coisa para se fazer na arquitetura. Pois é. Pronto. Tendência da arquitetura em Angola. A arquitetura em Angola, na verdade, vamos dizer assim, tende a um pouquinho daquilo que é a arquitetura europeia. Tá? O que é que eu quero aqui dizer? Se calhar eu quero aqui alertar, né? Porque é assim, o engenheiro falou muito bem daquilo que são os investimentos. Se nós quisermos mesmo dar um passo em frente naquilo que é o desenvolvimento da arquitetura, com base aos nossos princípios, tem que existir investimento. E os investimentos, como sabem, é da classe empresarial e da classe política. Agora, se a classe política não tem a sensibilidade daquilo, para ele um edifício cheio de vidro, como aquele que está feito em frente da CFI, em frente da MCR, para ele não faz diferença nenhuma. Então, a nossa tendência vai ser sempre aquilo que o europeu tentar seguir, aquilo que o europeu faz. Se o europeu pôs vidro, vamos pôr vidro. Se o europeu pôs, vamos pôr. E não é tido em conta a academia. Quer dizer que não se dá a devida importância, o devido investimento na academia, porque a academia pode fazer tendência com o devido financiamento, porque falamos aqui de casas ecológicas, falamos aqui de materiais locais que podem ser muito reaproveitados e estudados. Ainda falando daquilo que se pode fazer muita coisa. Digamos que a arquitetura africana ainda praticamente é virgem. Aliás, a África é virgem, assim, de uma forma geral. Tá? Então, há muito o que se fazer, desde que exista vontade e investimento, tá? de ambas as classes. Então, falando também da Alexandra, do repovoamento, né? das florestas, pronto, sempre que se faz, que se pensa em construir com madeira, tem que se fazer um plano de repovoamento. Esse plano de repovoamento, como disse o doutor, não vai ser a mesma coisa, mas pelo menos vai criar condições de daqui a 50 anos tenhas também árvores que substituem aquelas que saíram. E pronto, e os nossos materiais eles podem sim ser estudados, mas daí mais uma vez o aspecto de financiamento, de investimento, de formas a melhorar. Depois aqui também há uma interligação do conhecimento na universidade. Isso quer dizer que vocês, engenheiros civis, quando estiverem a fazer um projeto com base a um material, tem que sempre consultar um engenheiro químico, né?
tem sempre que consultar os outros ramos da engenharia para casar e criarem, né, porque os projetos hoje em dia são mesmo de parceria multidisciplinares. Tá? Então não se apegam e se fecham em casa, porque às vezes até o teu limite alguém pode ajudar e criar algo grande. Então a união é sempre melhor. Então tem muita coisa que se fazer ainda, muita coisa que se fazer. Só depende daquilo que é a nossa força, a nossa orientação e o financiamento que tanto nos ajuda a crescer. Agora, se os nossos governos, vocês podem ser governantes amanhã, né? Se vocês não tiverem esse feeling, né? Essa sensibilidade, então vamos chegar aos 50 anos e vamos estar de novo nesse lugar a debater de novo essas coisas. Então, em suma é isso, né? A evolução dos traços e técnicas construtivas africanas está na mão da nova geração. Nós temos é que aproveitar a nossa cultura, aproveitar a nossa identidade e fazer projetos que valorizem então esses traços e essa cultura. Muito obrigada, colega, por fazer este presente. Acredito que todo mundo saiu daqui com um pouco de conhecimento a mais. Eu também aprendi muito. Até gostaria de continuar a conversa, mas estamos mesmo em cima do tempo. Muito obrigada, excelentíssimos convidados. Espero que aceitem sempre os nossos convites. Né? Este evento que foi autoria da Miss Egon em cooperação com a nossa coordenadora. Muito obrigada, professora Norma, por essa oportunidade. Espero que façamos mais mesas redondas como esta. É tudo. Muito obrigada, uma salva de palmas. Professora Norma, tem alguma coisa por dizer? Só agradecer a presença de todos vocês, a presença dos convidados, o Mísego pela ideia, porque o nosso curso de Engenharia Civil muitas vezes fica um bocadinho escondido, né? Ficamos nos nossos projetos, nos nossos trabalhos, nas nossas coisas, mas chega um momento em que sim temos que pensar como avançar no curso e como melhorar. E não há uma forma melhor para isto que ver o passado, aprender dele e seguir à frente. Então, que essa atividade que tivemos hoje nos sirva para isso, para refletir, mas não para ficar no mesmo sítio, né? Sino para evoluir, tendo em conta o que já aprendemos no dia de hoje. Obrigado de novo e até outro dia. Uma foto de família. Vai,